Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal tem a honra de recebê-los para mais um dia de muito aprendizado nessa Semana Jurídica organizada pela Faculdade de Educação São Luís, juntamente com a Escola do Legislativo. Convidamos para ocupar as cadeiras aqui do plenário o coordenador do curso de Direito, o senhor doutor Paulo Roberto Talarico, professor senhor Ricardo Martins, professor doutor Renato Quinteiro, secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Jaboticabal e professor da Faculdade de Educação São Luís. O excelentíssimo senhor doutor Carlos Montes Neto, meritíssimo juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaboticabal. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Jaboticabal, doutor André Luiz Botino de Vasconcelos. E também o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Jaboticabal, doutor João Martins Neto. O palestrante, doutor Davi Borges Isaac. Advogado do Brasil Salomão e Mates Advocacia, doutor em Direitos Coletivos pela UNAERP, professor da UNAERP, UNIP, IBET e EPD, e ex-professor da Faculdade de Educação São Luís. Também o nosso palestrante, doutor João Henrique Domingos. Advogado e sócio do Brasil Salomão e Mates Advocacia, doutorando, mestre e especialista em Direito Tributário pelo IBET. MBA em Negócios Internacionais pela FGV, presidente da Comissão de Arbitragem da 12ª Subseção da OAB, presidente da Comissão de Direito Tributário da 12ª Subseção da OAB de 2016 a 2021, professor da Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal, professor de pós-graduação do IBET e professor da Faculdade Brasileira de Tributação. Agradecemos a presença do nosso procurador jurídico, Dr. Leonardo Latorre Matsushita, que está lá no fundo hoje. O Dr. Jorge Mocelin Júnior, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB, subseção de Jaboticabal. E também a presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Educação São Luís, a estudante Joana Assunção Quinteiro. Passamos a palavra aos nossos palestrantes. Boa noite. Agradecer a presença de todos, saudando na pessoa do Ricardo, na pessoa do Paulo, dos demais componentes da mesa. Agradecendo ao Davi por ter aceito o convite de dividir comigo esse tema tão novo, tão árduo, tão espinhoso sobre o direito tributário. E também não podia deixar de agradecer a Joana também, que fez o convite pela escolha dos temas, né? Acho que a Semana Jurídica tem sido um sucesso, com temas bastante relevantes, bastante atuais. Fica aqui meu agradecimento sincero. Bom, muitos daqui já me conhecem, já são meus alunos, já têm o prazer ou desprazer de me aguentar durante a semana. E hoje vocês vão descobrir como que é possível odiar um pouquinho mais um professor. Confesso para vocês que o direito tributário, acho que ele é colocado mais no final da faculdade, né, para que vocês tenham essa percepção de como a vida pode sempre piorar, pode sempre complicar mais um pouquinho. E para nós estarmos aqui hoje é um desafio maior ainda. Por que é um desafio maior ainda? Porque nós vamos tratar de uma reforma tributária que foi publicada, foi sancionada de uma maneira muito rápida. E ontem, exatamente ontem, o ministro Haddad e o AP, que são os secretários, entregaram no Congresso
o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. E um projeto de lei complementar absolutamente simples, de uma clareza, de uma, assim, bem curto, né? Que é composto por 320 páginas, 499 artigos e mais de 15 anexos. Então, eu e o Davi passamos aí de ontem para hoje estudando um pouquinho dessa legislação para tentar aqui trazer para vocês. Mas, quando a gente fala de reforma tributária, eu preciso entender o que eu tenho hoje. Eu não consigo partir para um entendimento do que eu vou mudar sem ter a concepção do que eu tenho hoje. E o que eu tenho hoje já é algo muito complicado. O que eu tenho hoje já é algo muito difícil de se entender. A nossa Constituição é de 1988 e eu tenho discussões tributárias que durante todo esse período de vigência da Constituição até hoje não foram resolvidas. E eu estou aí com uma reforma tributária rompendo com uma série de questões relacionadas à matéria. A questão eu vou até inovar no que eu falo, né? Que eu gostaria que tudo que eu falar aqui, eu gostaria que realmente não se concretizasse. É estranho dizer isso, né? Porque há muito tempo eu milito com direito tributário e eu não vejo com muitos bons olhos que essa reforma vai resolver os problemas do nosso país, vai resolver o problema da nossa nação, vai resolver o problema da população mais pobre. Ao contrário, eu vejo com muito ceticismo. Ontem o professor Ricardo Braghini falou de pejotização e terceirização, dessa questão de modificação, como é grave você modificar questões constitucionais que estão arraigadas há muito tempo, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem a mesma coisa. E o direito tributário, ao lado de outros direitos extremamente fundamentais, como o direito à liberdade, o direito à vida, ele é um direito que toca o ser humano a todo momento. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está lidando com questões tributárias, de forma direta ou indireta. Acendi a luz, estou consumindo energia elétrica, tem ICMS ali dentro. Liguei a torneira, estou pagando uma taxa para a água. E aí vai. Vou na faculdade, estou pagando a mensalidade da faculdade, todos os custos tributários estão embutidos ali. Enfim, eu tenho que lidar com o direito tributário a toda hora, a todo momento. Me chama a atenção, né, essa questão da reforma tributária. A ministra Regina Helena Costa, presidente do STJ, já deu uma declaração, está escrito aqui, que ela também vê com muitas dificuldades como que vai ser a implementação dessa reforma. Então, ela, ministra do STJ, já está prevendo o quê? Mudança radical do modelo, aumento do litígio e dificuldade de conformação da legislação tributária. Então, esse ceticismo que eu tenho, essa dificuldade que eu tenho de concordar com isso que foi feito, graças a Deus, não é sozinha. Tive a oportunidade, acho que o Davi estava também, né, Davi, no Congresso de Direito Tributário do IBET, em dezembro do ano passado, em São Paulo. O principal tema foi a reforma tributária. E os tributaristas, exceto os advogados da União, o pessoal da Receita Federal, eram majoritariamente contrários a tudo isso que a gente vai falar aqui. E eu vou tentar explicar por quê, né? Tem coisas boas, mas eu vou tentar explicar por quê que eu sou contrário. Pode passar o próximo, por favor? Veja que eu estou falando mais devagar do que na aula, né? Bem mais treinado, bem mais comedido, né? Fica um pouco diferente. E bom de falar de tributário, né? Que a gente foi pensando algumas coisas aqui. Eu não entendo de tributário, a maioria aqui não entende de tributário, o legislador não entende de tributário, o juiz não entende de tributário. Então, a gente falar de tributário é muito tranquilo, né? Porque praticamente ninguém entende tributário, ainda mais num país como o nosso, em que a legislação tributária muda constantemente de uma forma muito abrupta, né? Então, mais ou menos, aí fala do economista, né? A superioridade do economista sobre o resto dos mortais é que ele fala o que ninguém entende. Exatamente isso que eu vou falar. Estou falando algo que nem eu mesmo
realmente entendo a intenção do legislador em fazer essa mudança toda. Mas vamos lá, já para a gente entrar no tema. Nós, quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de mudança constitucional. A gente está falando de uma emenda constitucional. A gente está falando da emenda constitucional 132, que foi votada e já está inserida no nosso texto, no nosso corpo constitucional. Essa emenda, para você poder ter uma lei tributária, você precisa de leis. E essas leis tributárias são chamadas de leis complementares e leis ordinárias. Exatamente ontem, 24, foi feito o principal projeto de lei complementar, que foi entregue, como eu falei, que tem 499 artigos, todos esses anexos, e também faz a remessa à necessidade de novas regulamentações por outras leis ordinárias e por decretos, instruções normativas, outros atos infralegais. Então, ainda, além de a gente ter uma legislação extensa, eu ainda vou precisar de uma outra gama de legislação extremamente densa, complicada, que ainda não veio. Pode passar, por favor? E olha só, hoje tinha feito o slide já, mas disse que a gente está tratando, eu vou explicar como é que funciona a tributação, mas a gente está falando de uma tributação, de uma alíquota de consumo, tudo aquilo que a gente compra, tudo aquilo que a gente adquire de serviço, de 27,5%. Gente, eu estou falando de uma parte da tributação, um fato só tributário. Estou falando de uma alíquota de 27%. Ou seja, quase 1/3 daquilo que a gente produz, daquilo que a gente ganha, para uma parte da tributação vai para o Estado. Estou falando de 1/3. E essa carga tributária é uma das mais altas do mundo. Não é a mais alta, mas a gente vai ver o problema da gente ter uma carga tributária tão alta num país não desenvolvido como é o nosso. E a gente já começa, com as discussões. Tudo são matérias que eu trouxe de jornais, Frente parlamentar, na briga para a edição da legislação, lobbies, discussões que a gente vai ter. Aí falam, a gente é parecido com a Inglaterra em porcentagem, a gente paga quase a mesma coisa de tributo que a Inglaterra, mas o resto da América Latina, que é tão pobre, ou até mais que a nossa, paga uma média de carga tributária de 22%. E aqui, a gente está numa casa legislativa, até dei essa palestra aqui em Jaboticabal o ano passado, junto com o professor Rodrigo, uma grande preocupação, o Dr. Renato está aqui, para os municípios, para os estados, principalmente para a nossa região, para o nosso estado de São Paulo, é como vai ser a divisão desse bolo tributário. E nós somos um estado, neste país, mais industrializado, e a tributação hoje é na origem. O produto é fabricado no estado de São Paulo e é tributado aqui. Com a reforma tributária ele vai ser tributado, vai ter uma destinação da arrecadação, vai ser para outros estados. Então, essa é uma grande preocupação para os gestores municipais e estaduais com a implantação da reforma. Pode passar? Bom, só para a gente se situar, todo mundo fala, o Brasil tem a maior carga tributária do planeta. Por incrível que pareça, não, mas é uma carga tributária muito alta. Eu nunca estive na Dinamarca, nem na Finlândia, em alguns outros países também não, mas me parece que a Europa viveu um estado de bem-estar social, vocês devem ter aprendido direito constitucional, que nós não vivemos. Nós continuamos num país em desenvolvimento, continuamos com a necessidade de investimento em educação, saúde, infraestrutura, transportes, etc. E nós pagamos, somos mais ou menos aqui a 14ª carga tributária do mundo, com uma carga tributária média. Isso aqui são estimativas, um fala que é 35, outro fala que é 40, mas vamos ficar uma carga tributária de 35%, que é uma carga tributária muito alta. É muito alta. É como se você ganhasse R$100, aliás, é como se você ganhasse R$100, você pegasse R$35 e levasse para o Estado. Aquilo não é seu. E o problema, pode passar. E o problema da tributação, para quem não teve o direito tributário, para eu pagar o tributo, para eu saber o quanto que eu vou pagar de tributo, também é difícil. Quem é empresário sabe a dificuldade que é você saber
quanto que você tem que pagar de ICMS, quanto que você tem que recolher de contribuição previdenciária. Então, além do valor do tributo em si, que a gente chama de obrigação tributária principal, money, cash, levar dinheiro aos cofres públicos, pagar uma guia, e eu tenho as obrigações que a gente chama de deveres instrumentais ou obrigações acessórias. São essas informações que eu levo para o fisco para ele controlar e saber o quanto que eu tenho que pagar de tributo. Então, no Brasil, tudo isso é muito complicado. Nós temos empresas aqui com 20, 30, 40, 100 advogados, contabilistas, empresas grandes, para cuidar única e exclusivamente disso. Então, além do dinheiro que você gasta dinheiro de forma indireta para conformar e atender o que o Estado pede para você. Acho que para quem já foi meu aluno, né, eu conto a história. Uma vez eu estava no escritório, faz tempo, viu, Davi? Você que está lá há 20 anos, mas faz tempo. Chegou um italiano, ele estava montando em Cravinhos uma indústria de jato, sabe aqueles VAP, aguinha? E ele tinha pego um parecer de um escritório grande de São Paulo chamado Machado Meyer, um dos maiores escritórios do Brasil. E ele estava indignado, porque à época ele queria pegar um benefício fiscal no Espírito Santo, que chamava-se Fundap, e o escritório acertadamente deu um parecer para ele que, muito embora ele cumprindo a lei, ele pagando menos tributo no estado do Espírito Santo, ele podia ser autuado aqui no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo não concordava com a lei do Espírito Santo. Eu não falava italiano, ele também não falava português, era em inglês, o meu inglês é muito próximo do jeito que eu falo aramaico, ou quase nada. Então foi uma reunião ótima, mas o italiano realmente saiu dali indignado, falou, não é possível que eu estou num país que tem uma lei que me dá um benefício, tem uma outra lei que não me dá um benefício, eu vou ser autuado e tenho risco de pagar. O fato é que ele foi embora e, efetivamente, ele não montou a empresa aqui, desistiu e, com o parecer de um grande escritório, viu o nosso lá, parou lá para entender que se aquilo lá era verdade. O absurdo é tão grande que ele contratou um outro escritório para saber se o parecer dado era verdadeiro. Bom, mas quando eu falo em tributação, se a gente tiver, e aqui eu não tenho nenhuma pretensão de ser técnico, é para entendimento e compreensão, tá? Quando a gente entra na parte técnica, isso aqui é muito mais diferenciado, né? Mas para a gente entender, se a gente pensar na tributação como feixes, aonde eu pago tributo? O que eu faço na vida que faz com que eu tenha que pagar tributo? Nesses feixes, eu pago tributos sobre aquilo que eu consumo, vou comprar um carro, vou cortar um cabelo, vou no dentista, vou contratar um advogado, recomendo que todos tenham um advogado, excelente ter um advogado, vou, sei lá, comprar um iate, vou andar de avião. Todas essas grandezas sobre o consumo são tributadas. Tudo aquilo que você tem na formação do preço que você paga, tem o tributo. Eu tenho outro feixe de tributação também, que é o imposto sobre a renda. Sou trabalhador, sou assalariado, ganho lá um salário. Pegar o exemplo do professor Braghini, que eu já deixei meu currículo, R$49 mil, ele ainda falou que é um salário médio, né? Falei, pô, deixar meu currículo. Desses R$49 mil que eu recebo, não vai cair na minha mão 49. Por quê? Na fonte, eu vou ter uma retenção de imposto sobre a renda. Vou lá receber 35, 38. Mesma coisa ocorre com o funcionalismo público. Quando você recebe os seus vencimentos, você vai ter desconto na fonte desse valor. Então, você não recebe. Você está pagando o quê? Tributos sobre a renda. E você paga também tributos sobre o patrimônio. Você tem um carro, você vê uma delícia, né? Você chega no mês de janeiro, né? Você tem que se programar o ano inteiro, você tem que pagar IPVA. Mês de janeiro tem uma... que eu dou um exemplo em sala de aula do professor João, com a casa dele, dou o exemplo do João Vicente. Ele tem uma casa, você deve conhecer, que tem mais de 1.000 metros quadrados. Eu dou um exemplo de que... a de Escarpas, de Ribeirão Maior. Mas eu dou de Escarpas para não humilhar demais. No fim do ano ele fica louco, porque o tanto que ele tem que pagar de IPTU, você sabe disso, né, Jorge? É um assombro. Então, a gente tem
se a gente pensar, a gente tem esses 3 grandes feixes que fazem com que eu pague tributos. Pode passar para o próximo. Quando a gente pensa no consumo também, olha só, o Brasil tem uma carga tributária hoje de 43% sobre o consumo. No carro que você compra, no iPhone que você compra, numa roupa que você compra, num perfume que você compra, você tem uma carga tributária de 43%, 27% sobre folha de pagamentos, que é um despautério, você tributar a folha de pagamentos, eu vou tentar explicar isso. Você tem tributação de imposto de renda, você tem IPVA e você tem outros tributos. Olha a diferença quando você vai ver que seu iPhone aqui custa 12 mil reais, porque nos Estados Unidos custa 5. Além da dificuldade logística, a gente tem uma diferença tributária. E essa diferença dá para ver, né, que ela é bem grande. O que mais me chama a atenção aqui, né, isso aqui realmente é um despautério. A indústria de bebida devia fazer um lobby fortíssimo, porque 43% do nosso boteco vai com tributação. Isso aqui é uma coisa assim que... E com a reforma tributária vai piorar. Olha que triste. A expectativa da associação do pessoal que mexe com a indústria de bebida é que isso aumente a carga tributária. Pode passar? Bom, aqui, para você ter noção, a gente também precisa desmistificar um conceito. Eu trabalho com empresa. Meu escritório basicamente trabalha com empresas. A gente precisa desmistificar um conceito de empresário. O empresário, na grande maioria das vezes, é aquele cara que gastou o dinheiro dele, que gastou o tempo dele, a vida dele para montar o negócio dele, que corre todos os riscos financeiros, tributários, trabalhistas e que trabalha muito para fazer a empresa dele ficar de pé. 99% desses empresários pagam regularmente a sua carga tributária. Nós não podemos generalizar que ser empresário nesse país é ruim. Ao contrário, ser empresário é bom e a maioria, a imensa maioria, paga corretamente os seus tributos. Há uma grandíssima diferença entre sonegar, que é simplesmente eu não entregar a obrigação, eu não pagar de forma deliberada meus tributos, do que contestar. É muito diferente. E as empresas que a gente tem a oportunidade de advogar, a imensa maioria delas discutem os seus tributos e não simplesmente sonegam. Ah, mas eu faço parte de um projeto, um esquema tributário, evasão fiscal, elisão fiscal, são mecanismos lícitos. E assim como tem advogados ruins, médicos ruins, professores ruins, alunos bons e ruins, dedicados ou não dedicados, a gente tem a mesma coisa com os empresários. Mas esse empresário, que muita gente trata ele de forma errada, esse empresário, se ele tem, por exemplo, uma agroindústria, ele tem que pagar o quê? Imposto territorial rural. Esse empresário, se ele tiver nessa agroindústria tiver uma sede na cidade, um administrativo, ele tem que pagar IPTU. Se ele prestar serviço, ele paga ISS para a prefeitura, que o Renato vai adorar. Se ele circular mercadorias, ele paga ICMS. Se ele vender um bem imóvel, ele paga ITBI. Se ele tiver carro para fazer transporte, caminhão, ele paga o IPVA. Se ele fizer uma doação ou morrer alguém, uma transferência, ele paga a transmissão, causar mortes e doação. Ele paga um tributo, que esses que estão em vermelhinhos aí é o que vai mudar na reforma tributária, só isso que vai mudar na reforma tributária. Ele paga 2 contribuições, que é o PIS e a COFINS, que incidem sobre o faturamento. Se ele pegar um empréstimo no banco, que é comum, ele paga IOF. Aí ele paga as contribuições previdenciárias, que é aqueles 27,5%. Não satisfeito, ele paga o campo terceiros para financiar SESC, SENAI, SEBRAE, SENAT, SESCOP, e aí vai. As contribuições previdenciárias são multiplicadas por um negocinho chamado RAT, Risco Acidental do Trabalho Somado, e é multiplicado por um outro índice chamado FAP, Fator Acidentário Previdenciário. Olha só, tranquilo. Taxa de localização, funcionamento, taxa de bombeiro, e aí vai também, tranquilo. Se ele importar mercadoria, ele paga o imposto de importação. Se ele exportar, aí pode ser que sim,
mas a maioria não tem, imposto de exportação. Dependendo do setor que ele tiver, ele paga contribuição de intervenção no domínio econômico. Pô, tá bom, né? Não. Se ele tiver um resultado financeiro favorável, imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Mais do que isso, contribuição social sobre o lucro. Tá bom, para. Não, mas ele é uma agroindústria. É indústria, produto industrializado. Ele paga IPI. E não satisfeito, né? Eu tinha esquecido PIS e COFINS na importação. Esse aqui é empresário, esse aqui, ó. Olha só, é bem tranquilo você ser empresário no Brasil, e você ser empresário, alguém precisa entender isso aqui tudo. Alguém precisa entender isso aqui tudo. E a reforma tributária, gente, que esse alarde todo, ela mudou esses que estão em vermelho. ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI e PIS e COFINS importação. Então, a gente está mudando dentro desse manicômio, que é a nossa tributação, a gente está mudando 5 tributos. E olha só, vai simplificar, vai ficar mais tranquilo. Nós já vimos que nós temos uma legislação com 391, tem no mínimo 3, mas eu vou ter precisado de umas 40, 50 leis aqui. Uma legislação com 399 artigos, 320 folhas. Para o advogado aqui, para a gente estudar até 2033, que é quando ela vai estar em pleno vigor. Mas olha só, desses 5 viraram 3. Olha que benefício ótimo. De 5, diminuí, simplifiquei, resolvi a vida do empresário. Passaram a existir de 5, 3 tributos. Pode passar. Para a gente entender, né, para o aluno se situar, esses tributos todos que a gente falou, quando a gente pensa em tributação, a gente não pode esquecer que a gente tem entes tributantes. Nosso país é federado, nós vivemos numa federação, e essa federação, a gente pensa que a gente tem tributos que eu devo para a União, governo federal, governo estadual e governo municipal. Por quê? Cada ente tem que ter respeitada a sua autonomia. E a sua autonomia é igual na nossa casa, né? Você vai ter autonomia quando você tem dinheiro, quando você tem capacidade econômica. Se você fica dependendo do outro, você não tem independência, você não tem autonomia. Então, o tributo, nesse sentido, ele traz para o ente tributante autonomia. Autonomia para quê? Para ele definir sua gestão, para ele definir sua política, para ele achar o que ele tem que incentivar. E outra, gente, eu até escrevi um artigo quando começou a discussão sobre a reforma tributária, que a gente vai ver que dentro dessa esfera de competência, dessa necessidade de eu respeitar essa autonomia dos entes, esses tributos juntam tudo, alguns tributos, e dão a competência para um comitê gestor. Eles concentram ainda mais a competência na União. E nós vivemos aonde, gente? Nós não vivemos hipoteticamente no estado de São Paulo, nós não vivemos na União, nós vivemos aqui, nós vivemos em Jaboticabal. A gente vai procurar o posto de saúde em Jaboticabal, as nossas escolas são em Jaboticabal. Então, assim, tenho muito receio, né, já entrando nas críticas, de como vai ser essa distribuição de receita, essa distribuição dos valores arrecadados com a reforma tributária. É uma equação que na minha cabeça não consegue fechar. Por que não fecha? A ideia, diminuir a carga tributária, aumentando o que o Estado recebe, o que a União recebe e que os municípios recebem. Me fala como? É uma equação que não fecha, porque é o mesmo dinheiro. Ou alguém está me contando alguma coisa, algum milagre que eu não consegui descobrir. Mas só para a gente entender, né? Naqueles tributos que a gente viu ali no slide passado, alguns a União cobra, outros o Estado cobra, outros o município cobra. Impostos. A União cobra 7, a União cobra as contribuições, todos eles podem cobrar taxa, contribuição de melhoria, algumas contribuições para custeio previdenciário e contribuição de iluminação pública, que a gente vai ver que mudou também. Pode passar. Bom, o que acontece, né? A reforma tributária juntou alguns tributos e ela criou o que a gente chama de IVA dual.
ela criou a contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. Um é de competência federal e a outra tem uma competência compartilhada. Então, o que ela alterou? Ela alterou alguns artigos da Constituição Federal. E ela alterou, por exemplo, o artigo 156A, criando um imposto sobre bens e serviços, aglutinando o ICMS, aglutinando o IPI e aglutinando o ISS. São tributos de diferentes entes tributantes, União, Estados e municípios. Então, ele juntou tudo numa tributação só. Como é que vai funcionar isso? A legislação que a gente viu ontem, ela vai juntar esse tributo junto com a contribuição de bens e serviços e vai ter um fato gerador só, uma questão só, com aquela alíquota de 27%. Então, vamos lá. Reforma tributária, cenário atual. Eu tenho divisão de repartição de competências tributárias. União cobra seus tributos, Estado cobra seus tributos, município cobra seus tributos. Até então, IPI, União, ICMS, Estado, ISS, município. O que essa legislação fez? Criou um tributo só. Nesses três virou um tributo só. E esse tributo só vai ser gerado por um comitê gestor que depois vai cuidar da distribuição desse produto arrecadado. Ok? Então, eu não vou ter mais esses tributos para cada um dos entes tributantes. É onde que eu falei que eu escrevi meu artigo. Eu tenho dificuldade de entender isso. Por que eu tenho dificuldade de entender? Constituição Federal. Vocês têm controle de constitucionalidade, pelo menos parte teve comigo. Tem algumas cláusulas que são imutáveis, não são? Artigo 60, parágrafo? Artigo 60, parágrafo 4º. Uma delas é essa questão do pacto federativo. A partir do momento que eu tiro a tributação e retiro essa competência tributária, eu acabo interferindo na autonomia dos estados e dos municípios. É a minha preocupação e não vi isso ainda resolvido, até porque a legislação ainda não saiu. A gente tem outros problemas, né? A reforma tributária pretendia trazer uma alíquota única, mas ela vai ter uma alíquota padrão. O Estado e o município podem ou não seguir. Então, eu ainda posso ter diferenciação de alíquotas. Pode seguir, por favor. Outra questão que a reforma tributária tenta resolver, né? A reforma tributária, ela traz a ideia de não cumulatividade. O que é não cumulatividade? É a ideia que o tributo não se acumule ao longo da cadeia produtiva. Vamos lá. Eu fabrico tecido, vendo tecido por R$100, pago tributo sobre R$100. Esse tecido vira uma camisa, vendo por 200 e pago tributo sobre 200. E assim vai. Qual que é a ideia? É que eu leve um crédito, que eu pague somente sobre aquilo que eu agreguei de valor. Hoje a gente não tem isso para todos os tributos. A ideia é que esses tributos, que essa contribuição seja somente não cumulativa. Você só vai pagar tributo sobre aquilo que você agregar no processo produtivo. Realmente isso aconteceu pelo projeto de reforma tributária, que foi aprovado, que está aí pela emenda constitucional, pelo projeto de lei, é exatamente isso. Pode passar. Sistema atual da não cumulatividade, a gente tem para o PIS e COFINS também, que é mais ou menos desse jeito, mas eu vou explicar para vocês que existe também uma diferença da escolha da tributação entre os regimes tributários que a gente pode escolher. E isso também eu não sei como é que vai ficar, o que vai ficar mais barato, o que vai ficar mais caro, porque a gente tem alguns sistemas de tributação e eles estão juntando, estão modificando todas essas sistemáticas tributárias, lucro real, lucro presumido, que a gente vai ver. Só pus aqui um cálculo, mais ou menos, para ver como é que funciona, né? O pessoal fala que em tributário não tem que fazer cálculo, realmente não tem, é que a gente, como trabalha com isso, acaba entendendo na prática como é que ficam os valores. Pode passar? Acho que é que nem o Marcelo, acabou. Bom, só para situar também, né? Já falamos que cada ente cria seu tributo, já falamos que cada um tem a sua competência, já falamos que essa competência modificou. Só que, para a gente entender um pouquinho mais da reforma tributária e dos impactos que ela tem, o que existe hoje que vai continuar existindo? Regimes de tributação. Regimes de tributação. Então, se você monta uma pessoa jurídica hoje, você resolve empreender,
você resolve montar seu escritório de advocacia, você resolve criar uma atividade empresarial, você vai precisar escolher um regime de tributação. Você vai precisar montar uma pessoa jurídica, igual o Marcelo falou, deixar de ser CPF e ter um CNPJ, e essa escolha desse regime de tributação vai indicar o que você vai ter que recolher. E o que a gente tem hoje que vai continuar com a reforma, mas a gente vai ter que refazer todos esses cálculos. A gente tem 3 regimes de tributação: lucro real, lucro presumido e simples. Qual que é a ideia do lucro real? Como o próprio nome diz, aquilo que realmente eu lucrei. Se eu comprei uma camisa por 100 e vendi por 200, qual foi o meu lucro? 200. Qual que é a minha base de cálculo? Se eu comprei por 100 e vendi por 200, a minha base de cálculo é a diferença, 100, ok? Qual que é o lucro presumido? A ideia da legislação é que ela, a legislação, fixe qual é o seu lucro. Ele pode ser real ou não, mas está na legislação. Para a nossa atividade, por exemplo, atividade de advogados, de cada R$100 que eu ganho, a legislação diz que o meu lucro é 32. E sobre esses 32 que eu vou pagar imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. A reforma tributária vai mudar essa equação de forças. Por quê? O PIS e COFINS ele é cobrado de forma diferente para quem faz a opção pelo lucro real e quem faz a opção pelo lucro presumido. Para quem faz a opção pelo lucro presumido, a alíquota é 3,65. Para quem faz a opção pelo real, é 9,25. Quando eu junto isso tudo, eu preciso da alíquota para fazer uma conta para saber o que vai valer a pena e o que não vai valer a pena. A reforma tributária também manteve um regime importantíssimo, importantíssimo. A imensa maioria das empresas que a gente tem no nosso país são empresas inscritas na sistemática do Simples. O que é a sistemática do Simples? Através de uma guia só, eu recolho a carga tributária para todo mundo. Por isso que ele chama Simples. Na prática, de Simples ele não tem nada, mas ele chama Simples. Mas, na prática, o que ele traz? Realmente uma carga tributária, na imensa maioria das vezes, menor. Então, é por isso que muitas empresas não querem sair do Simples ou brigam para se manter no Simples. Porque quando eu saio do Simples, eu tenho a opção de um dos outros 2 regimes. E esses regimes eu acabo tendo um salto tributário muito grande. Eu acabo pagando muito mais caro. Então, crescer no Brasil também é complicado. Complicado por quê? Se eu passar de um faturamento de 4,8 milhões por ano, que não é nada absurdo para uma empresa, eu posso ter uma carga tributária muito maior, ou seja, tem que pensar se realmente vale a pena. Pode passar? Davi, eu juro que eu vou acabar. Está tranquilo. Tributação atual, né? Só para a gente ter noção de como é que é, né? Eu trouxe uma conta de luz, né? A gente vem aqui, vai colocar o vencimento, eu tenho uma base, depois eles vão calculando ali todos os tributos. Só que, por exemplo, a dificuldade que a gente tem na tributação hoje, conta de energia elétrica tem uma base de cálculo chamada base de cálculo por dentro. Então, o contribuinte, o cidadão, não consegue, a alíquota do ICMS é 25%. Se você, é que ficou ruim a visualização aqui, se você pegar umas contas de R$100, se a alíquota é 25%, quanto que você pagaria de energia elétrica? 125. Mas como existe um trem chamado base de cálculo por dentro, você vai pagar 129. Porque eles calculam o ICMS que incidiria e daí eles calculam 25%. Então a reforma tributária também tenta simplificar isso daqui. Também tenta ajustar essa situação, para que o cidadão consiga ver, consiga entender o quanto que ele está pagando de carga tributária, quanto que está incidindo naquela operação. Aqui é uma forma que a gente faz de cálculo, né, para a gente poder saber o tanto que a gente vai vender o nosso produto, se ele vai dar lucro ou prejuízo pensando na carga tributária. Pode passar? Que é essa conta aqui, né? Quando a gente vai montar uma empresa, às vezes a gente atende um empresário, ele não consegue fazer a conta dele, né? Mas se você vender um produto, só para simplificar a história, se você tiver um produto que custe R$100 para você pagar o custo tributário desse produto, você tem que vender ele por R$137,45. Então, aquela camisa, vamos imaginar aquela camisa que eu fabriquei, se eu paguei 100, que eu vou revender, se eu paguei 100 nela,
Para eu ter lucro, eu preciso formar o meu preço em 137,50. Só para pagar os meus tributos. Aí para eu comer, para sobrar dinheiro, para eu viajar, educar meus filhos, etc., eu tenho que vender mais caro. Ok? É mais ou menos assim que funciona. Você tem que calcular a sua margem de lucro para pagar os seus tributos, depois ver o que você tem que vender mais para sobreviver, para gerir o seu negócio. Pode passar? Bom, que fase que a gente está dessa reforma tributária, dessa mudança da reforma tributária? A gente está agora na fase de elaboração das leis. Que leis? As leis que vão regulamentar essa reforma tributária. Por que regulamentar? A Constituição, que eu falei para vocês, ela não cria tributos. Nenhuma Constituição cria tributos. Não é a ideia da Constituição criar tributos. Mas ela diz o seguinte: União, crie seus tributos. Estado, crie seus tributos. Município, crie seus tributos. Então, que fase que a gente está agora? Na fase de criação do IBS e da CBS, que é essa lei que eu falei que foi publicada ontem com 499 artigos. A gente está exatamente nesse momento. Essa legislação, se ela for uma lei complementar, ela tem que passar pela maioria absoluta, que é o caso, a maioria das questões são afetas à lei complementar, e outras têm que ser pela lei ordinária. Lembram do Senado, né? Um que é para cima, o outro é para baixo, um ouve o clamor da população, o outro defende o interesse dos Estados-membros, né? Mas a gente está exatamente nessa fase. A emenda constitucional já foi promulgada, já está valendo, a gente está na fase de aprovação das normas. Pode passar? Bom, a gente vai entrar com a reforma tributária, a gente vai entrar com esse novo mecanismo de tributação, mas ainda tenho inúmeras questões que são, não sei nem se bilionárias ou trilionárias, de discussões que a gente tem em nossos tribunais judiciais e administrativos. A gente ainda tem não resolvida, não cumulatividade de PIS e COFINS, que afeta todo o setor industrial. A gente tem um negócio chamado gross-up tributário, que é uma discussão altamente, envolve muito dinheiro que não foi resolvida. ICMS na base de cálculo, que é uma nova tese do século, que não houve uma mudança na legislação. A gente tem discussões sobre contribuições previdenciárias. Hoje mesmo atendi uma empresa que os trabalhadores dela trabalham com ruído. Ela não sabe se ela tem que pagar um adicional de contribuição ou não, porque isso não foi definido. Limitação de 20 salários mínimos, isso foi resolvido, mas teve uma modulação de efeitos. Voto de qualidade é uma eterna discussão. Subvenções. Aqui no Brasil, o contribuinte ganhou uma questão no Supremo que era a não tributação de subvenção. O que é subvenção? Imagine que você vai montar uma fábrica lá em Manaus, não dá porque é Zona Franca. Você vai montar uma fábrica lá no Ceará. Por que você, empresário, montaria uma fábrica no Ceará que não tem tantos consumidores, que não tem tanta estrutura logística, em detrimento do Estado de São Paulo? Porque o Estado do Ceará te dá um incentivo fiscal. Ele te dá um incentivo fiscal e, com base nesse cálculo que você fez no incentivo fiscal, você monta lá. Aí o que acontece? A União vem e tributa esse incentivo fiscal que é dado pelo Estado. Então, toda essa discussão ainda não foi resolvida. E estamos falando de muito dinheiro. ISS na base de cálculo de PIS e COFINS ainda não foi julgado, ainda está pendente de julgamento, né? Ou seja, questões tributárias que pululam aí nos nossos tribunais desde 1900 e bolinha, não foram resolvidas, e eu estou chegando aqui com uma infinidade de normas, com uma infinidade de mudanças que vão começar a partir de 2026. Pode passar? Premissas da reforma. Essa mudança que se pensou em fazer, que está aí. O que ela previa? Primeiro, simplicidade. Eu juro por Deus, passei horas extremamente desagradáveis lendo esses 499 artigos. Eu duvido que 5% da Câmara de Deputados e de Senadores tenham noção do que eles estão votando. Duvido. Ouso dizer que 5% não tem a mínima noção do que eles estão votando. Aliás, soubemos, nas reuniões que tivemos com empresários, com setores, que quando foi votada a emenda constitucional, que ela foi objeto de
muitas modificações do texto original, os deputados e senadores receberam aquele texto, sabe quando? Depois da reforma aprovada. Muitos receberam depois, eles votaram sem sequer ter o texto, sem sequer ler o que eles estavam votando. E aqui eu posso garantir que com 24 anos de experiência, é uma legislação absurdamente complicada, absurdamente complexa, mas a ideia é simplificar e é tomara que realmente eu esteja errado. A ideia da transparência. Por que da transparência? O cidadão, o empresário conseguir ver o que ele está pagando. A ideia, trazer equilíbrio, justiça tributária. Quem paga mais, quem ganha mais poder pagar mais, quem paga menos poder pagar menos. E outra, tributar situações iguais de forma equivalente. O que mais que a gente tem aqui? Equilíbrio. Proteção ao meio ambiente. A gente tem uma criação de um imposto chamado imposto seletivo, que o Davi vai definir os 3 tributos que foram criados e mais uma possibilidade de contribuição, mas eu tenho a reforma prevê a tributação maior ou menor de acordo com a proteção do meio ambiente. Tributação no destino, que é o que vai impactar bastante para os estados produtores. Para quê? Acabar com a guerra fiscal. Não cumulatividade ampla, que é essa questão que eu falei da tributação não incidir em cascata, ela incidir sobre aquilo que você efetivamente agregou no seu custo. Cálculo por fora, que é essa questão da conta, de você não saber como é que faz a conta, de você ter imposto com base de cálculo dentro de imposto. Criou-se uma cesta básica nacional de alimentos. Até ontem a gente não sabia o que era essa cesta básica de alimentos. Agora a gente já sabe, são 14 itens que tem nessa cesta básica de alimentos. A gente tinha hoje uma cesta básica de alimentos muito maior. Óbvio que era uma questão muito distorcida, a gente tinha uma redução muito diferente, mas agora a gente tem para 14 tipos de alimentos. Manutenção das imunidades, até porque não poderia mudar, a emenda constitucional não poderia mudar a imunidade, que imunidade é uma das limitações ao poder de tributar, cláusula pétrea, então não poderia ter modificação. Pode passar? Bom, qual que é a ideia da reforma? Né? Editar normas infralegais sem dar ampla, que é proibido, né? Como se já não fosse assim, né? Editar normas infralegais sobre matéria tributária sem dar ampla publicidade aos estudos e pareceres que as embasaram. Eu li essa norma, falta muito estudo ainda. A lei que aumentar tributo, a ideia da reforma é que não se aumente tributo. Então, se eu tiver uma norma que aumente o tributo, ela tem que explicar se isso vai ter impacto econômico, essa modificação vai ter impacto financeiro na tributação. Pode passar? Bom, e já para ir finalizando a minha parte, né, o que a gente tem visto? Qual que é o principal, a questão da reforma? O Marcelo falou ontem que teve uma pressão muito forte da Fiesp e da Confederação Nacional da Indústria para a questão da terceirização e pejotização. Olha só o que a gente vai ver em termos de arrecadação. Antes da reforma, com a PEC, quem vai pagar mais tributo? O setor agropecuário. Olha a indústria. A indústria realmente vai ter uma diminuição. Mas olha o setor de serviços, que é o nosso, da advocacia, do dentista, do médico, etc. Então, o que está acontecendo com a reforma tributária? Eu estou tirando a tributação da indústria e jogando ela para outro lugar. Eu estou mudando radicalmente o meu sistema tributário, com uma alíquota de 27%. Gente, eu estou falando de 27% de um daqueles eixos de tributação. Lembra que tem consumo, renda e propriedade? Um desses eixos eu estou tributando em 27%. É óbvio que a perspectiva é que as demais reformas da renda e etc. venham junto, mas até hoje a gente não sabe como é que isso vai ficar. E eu nunca vi uma reforma que efetivamente melhorasse a vida do empresário, melhorasse a vida do cidadão. A saber, reforma tributária, a reforma previdenciária e reforma trabalhista. Pode passar? Bom, o que eu tinha que falar era a parte introdutória, que o verdadeiro professor aqui, quem realmente é o mestre na matéria, o convidado é o Dr. Davi.
Agradeço a paciência de vocês e ele vai esmiuçar um pouquinho aí cada um desses novos tributos. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Meu nome é Davi, tenho o privilégio de voltar a Jaboticabal. Tive o igual privilégio de trabalhar aqui na Faculdade de São Luís entre os anos de 2010 a 2016. E é sempre um privilégio voltar a essa casa, que me deu a primeira oportunidade de trabalhar na graduação. Quando eu entrei aqui eu tinha 25 para 26 anos, hoje já tenho os meus 40, e lembro que entrei pela primeira vez na sala de aula na condição de suposto professor, em 2010, e aproveito inclusive para lembrar com carinho daquela turma. Essa semana, coincidentemente, infelizmente, um dos alunos daquela turma, o Roberval, um querido colega, faleceu. Ele foi acometido por um câncer, um senhor já de Monte Alto, um grande empresário. Ele participava só de certames licitatórios, era um querido aluno daquela turma. Eu lembro que um aluno muito dedicado, e aproveito para prestar uma homenagem a ele, mas ao mesmo tempo ele não era assim tão verdadeiro assim em relação a algumas questões pessoais. Ele falava, Domingos, que ele já tinha namorado mais de 2.500 meninas, ele tinha 40 e poucos anos, e todo final de semana esse número crescia. E aí, evidentemente, ninguém acreditava, até porque aqui na cidade de Jaboticabal, aquele que alcançava esse número é o nosso querido professor Queiroz, que hoje falta ele sim, professor Queiroz, já ultrapassou o número de 2.500 namoradas. Não o Roberval, a quem aproveito para prestar uma homenagem. Também aproveitar para agradecer publicamente o querido professor João Vicente. No início do ano estava no Guarujá, e eu fui acometido por uma moléstia e tinha um trânsito bem significativo. O professor João Vicente cedeu seu helicóptero e eu pude ir no helicóptero dele para o hospital e conseguir tratar minha moléstia. Aproveito para agradecê-lo. O professor João Vicente, que está inclusive em um problema com o Rodrigo Forcinetti, que também é aqui da casa, eles jogam no mesmo time. E o João, só para finalizar, logo eu falo dos tributos, o João, quando lança uma chuteira, professor Paulo Talarico, o Mbappé vai jogar com uma chuteira em 2025. O Mbappé nem começou a jogar, o João Vicente já tem a chuteira. Então, e ele já comprou a chuteira, mas lá no time dele já perdeu os 2 primeiros jogos. Mas, então, eu queria fazer esses registros, agradecendo sempre a oportunidade de voltar a São Luís. Eu me sinto muito em casa aqui em Jaboticabal. Também referenciar a presença do meu amigo Dr. Henrique, advogado do Jaboticabal Atlético. Inclusive aqui nos bastidores nós conversávamos e o nosso secretário de Negócios Jurídicos, o Renato, já anunciou que lançaremos a pedra fundamental do próximo estádio do Jaboticabal Atlético, que vai levar o nome do Dr. Ricardo Martins. Será a Arena Ricardo Martins, em substituição ao atual estádio, que tem uma série de inconvenientes. Mas muito bem, vamos tentar aí falar da reforma tributária. E, de início, queria fazer uma lembrança a um doutrinador já falecido, faleceu recentemente, Hugo de Brito Machado. Filho dele, inclusive, ainda é um grande doutrinador de direito tributário, Hugo de Brito Machado II, mas Hugo de Brito Machado I, pai do Hugo de Brito Machado II, ele costumava escrever o seguinte, que uma lei boa é aquela que dura no mínimo 10 anos. Por quê? O direito é um fenômeno linguístico. E como em qualquer fenômeno linguístico, as palavras têm plurissignificações. Então, vou pegar emprestado aqui a palavra direito. Se eu disser, por exemplo, que o professor Queiroz é um sujeito direito, não que isso seja uma verdade, mas a palavra direito aí vai funcionar como um adjetivo, porque eu estou classificando, eu estou qualificando o professor Queiroz. Se eu disser, por exemplo, que o professor João Henrique Gonçalves Domingos joga pelo lado direito do campo, eu estou usando a palavra direito como um símbolo geográfico, sinônimo de lugar. Ou eu posso usar o direito como um sistema de enunciados normativos. O sistema do direito brasileiro é um sistema analítico, por exemplo.
Então, percebam, as palavras têm as mais variadas significações. Num texto normativo não é diferente. Então, há um tempo de maturação para os operadores do direito, para a jurisprudência, para os tribunais, interpretarem os termos que se encontram hospedados na lei. Então, o Domingos falava aqui sobre PIS e COFINS e sobre a discussão sobre a palavra insumo. É uma discussão que deve durar mais de 30 anos no Poder Judiciário e ainda hoje ela não foi resolvida. E por que eu falo isso? O nosso Código Tributário Nacional ele é de 1966, portanto ele tem 58 anos. E é uma legislação ainda hoje bastante atual, bastante moderna, embora ela seja de 1966. O nosso sistema constitucional tributário é de 1988, tem 36 anos. Então, as nossas leis tributárias, ainda que sejam complexas, mas elas já passaram por um período de amadurecimento que geravam um conforto nas fiscalizações, nos entes tributantes, nos contribuintes e no próprio Poder Judiciário. No instante em que a gente altera toda a premissa, todo o sistema tributário, nós vamos passar de novo por um período de amadurecimento. Então, Domingos falava da não cumulatividade, que é o direito que o contribuinte tem de se creditar daquilo que incide na operação anterior. Então, supermercado, por exemplo, adquire para venda um pacote de café. Então, ele adquire, suponhamos, de uma indústria da nossa região, do Café Altão. Savenhago adquire um café para vender para o Domingos. Quando o Savenhago adquire esse café, ele tem o direito de se aproveitar do imposto que incidiu na etapa anterior. Já era uma garantia constitucional, e era uma garantia constitucional dada ao vendedor de mercadoria. Muito bem, o que faz o texto constitucional? Transforma o ICMS, Imposto que incide sobre circulação de mercadoria, em um imposto chamado Imposto de Bens e Serviços, numa junção com o Imposto sobre Serviço, que é o imposto que é pago, por exemplo, pelo advogado. E aí, quando faz essa junção, passa a permitir que o advogado tenha o direito de se creditar daquilo que incidir na operação anterior. Só que percebam, eu, advogado, vocês, advogados, advogadas, não vendem mercadoria, vocês vendem serviço. Então, o que vocês adquirem de operações anteriores? Poucos insumos, talvez hoje não mais, mas adquiria papel, usa energia, adquire o serviço de um contador. Então, houve, e eu vou depois tentar esmiuçar isso, houve a transformação de dois tributos completamente distintos, com mecânicas completamente diferentes, em um tributo só, e que vai misturar regras que já eram consolidadas em função desses 30 anos de edição do texto constitucional de 1988. Outro detalhe, quando a gente pensa em economia, tem evidentemente diversos conceitos de economia, mas quando a gente pensa em economia, nós estamos falando de uma equação, capital e consumo, dinheiro e consumo. O que faz rodar a economia é basicamente essa equação, capital e consumo. Se eu tenho uma tributação muito onerosa sobre o consumo, eu prejudico a economia. E o nosso problema, o Domingos trouxe com bastante propriedade, o nosso problema no sistema tributário brasileiro é a carga que incide sobre o consumo. Porque, percebam, a nossa carga tributária é grande? Mas ela é muito similar à carga tributária da Inglaterra. Ela é menor que a carga tributária da França, é menor que a carga tributária da Suécia. O nosso problema, bastante significativo, é a tributação que incide sobre o consumo. Vamos imaginar que o Brasil queira se reindustrializar, e esse é um dos problemas do país. No início da década de 80, o nosso parque industrial era maior que o parque industrial da China. Hoje, não preciso nem comparar, o parque industrial do Brasil não chega a 10% do parque industrial da China. E imaginemos que o Brasil queira se reindustrializar. O Brasil quer progresso, desenvolvimento. Desenvolvimento se faz com a indústria que dá qualidade para a economia. Não quero comparar, mas imaginem o escritório de advocacia. O escritório de advocacia é um prestador de serviço. A indústria ela faz girar a economia porque ela movimenta o prestador de serviço, ela movimenta o fornecedor de insumo e ela, para além do mais, ela industrializa aquele insumo.
é diferente de uma agência, por exemplo, bancária. É a indústria que dá qualidade para a economia. Então, o país só vai crescer se ele se reindustrializar. Para se reindustrializar, o Brasil precisa fundamentalmente de energia elétrica. Se nós tivermos uma tributação de 25% na energia como nós temos hoje, nós vamos obstruir o crescimento do país, porque é tributação elevada de consumo. E esse é o cenário atual, tributação elevada de consumo. A reforma tributária resolveria o problema do país? Resolveria, se enfrentasse esse problema de tributação sobre consumo. E ela enfrenta? Não. Aliás, não precisava nem de reforma para enfrentar esse problema, porque esse problema é de percentual. Então, imaginemos uma tributação de consumo de 25%. Isso não está no texto da Constituição, porque a Constituição, como o Domingos também ensinou, é uma carta de competências. Então, a Constituição dá ao Estado o direito de instituir o imposto que incide sobre circulação de mercadoria. A Constituição dá ao município o direito de instituir o imposto sobre serviço e a Constituição dá à União o direito de instituir o imposto que incide sobre produtos industrializados. Os percentuais são fixados, no caso de circulação de mercadoria pelo Estado, de serviço do município e de produtos industrializados pela União. São tributos que incidem sobre o consumo. 25% de tributação na energia é a somatória, aqui num exemplo hipotético, é a somatória desses 3 tributos. Precisaria de reforma constitucional para resolver o problema tributário do Brasil? Não, porque o grande problema tributário do Brasil é essa tributação excessiva sobre consumo, gerando, como o Domingos falou, a diferença de valores, por exemplo, de um iPhone no Brasil para um iPhone adquirido nos Estados Unidos. Então, o problema tributário do Brasil, essa é uma premissa, para mim, incontestável, não dependeria de reforma constitucional. Não dependia de reforma constitucional. O problema tributário do Brasil dependeria de uma análise de percentual de tributação de consumo. E, aliado a isso, estamos falando de necessidade de diminuir tributo de consumo. Alguém mais atento, que conhece a lei de responsabilidade fiscal, poderia sustentar com toda a razão como que nós faríamos os impactos ou os arranjos de impacto financeiro, porque se eu vou diminuir a tributação de consumo e diminuir a arrecadação em 10, eu preciso encontrar a maneira de recompor esses 10. E a maneira de recompor seria trabalhando os tributos sobre grandezas pessoais. Então, vejam, nós não temos no Brasil tributação que incide sobre dividendos, a isenção de imposto sobre a renda de dividendos. E eu não quero aqui defender gratuitamente tributação de dividendos, não é isso. Mas eu quero defender primeiro, numa reforma efetiva, uma reforma que resolveria o problema do Brasil, diminuição de tributo de consumo. Vou diminuir tributo de consumo, então eu vou trazer a carga tributária sobre o consumo para 5%, 6%, no máximo 8%, não nesses 35%. Em contrapartida, eu crio mecanismos de arrecadação de grandezas pessoais. Então, para usar o exemplo da professora Etel. Professora Etel, professora da casa, ela é investidora na Bolsa de Valores. Então, ela tem lá 10 mil ações da Petrobras. Só que a professora Etel, uma brilhante promotora de justiça, uma brilhante professora, mas ela recebe dividendos da Petrobras. Ela não concorreu para o recebimento daqueles dividendos, senão apenas estão somente pelo investimento. Ela recebe um dividendo, é mais do que legítimo, mas me parece seria também razoável que houvesse uma incidência de imposto sobre a renda sobre esse dividendo, desde que isso fosse acompanhado de diminuição de tributação de consumo. Então, premissa básica, na minha modestíssima opinião, essa reforma não resolve o problema tributário do Brasil, porque ela não enfrenta o problema efetivo de tributação no país, que é a tributação de consumo. E essa tributação de consumo ela é um fomentador da desigualdade. Por quê? Vou me comparar de novo com o professor João Vicente. Imagine o professor João Vicente, sujeito rico, de muitas posses,
casa em Escarpas, proprietário de helicóptero, casa no condomínio em Acapulco, no Guarujá. Aliás, para os alunos do último ano, o João Vicente costuma sempre fazer uma festa de Réveillon no condomínio que ele tem lá em Acapulco, costuma convidar a turma. Não sei se ele mantém essa prática, mas quando eu saí daqui em 2016, ele fazia isso. Praia de Pernambuco, e ele dá, inclusive, oferece a lancha dele para todos nós, né, comemorarmos no dia 31 de dezembro. Então, o professor João Vicente, suponhamos, vai ao supermercado, vai ao Savenhago, e ele compra um pacote de café por R$50, aquele café mais fino, né? Ele não vai comprar café Três Corações, da Daltan, ele compra um café fino de R$50. Aí suponhamos que eu resolva também, minha mulher mandou eu comprar um café e mandou eu comprar esse café, embora não concorde muito, eu obedeço e vou e compro o mesmo café de R$50. Imaginemos uma tributação de 10%. Tributação de 10% são R$5. O supermercado embute os 10% no preço, de modo que o João Vicente e eu suportamos o mesmo encargo econômico. O café vendido para ele é R$55, o café vendido para mim é R$55. Ele é rico, eu sou pobre. Isso acontece quando a pessoa de menos posses vai comprar um pão e o pão também é comprado pela pessoa mais favorecida. E aí tributação que incide sobre o consumo gera essa desigualdade, porque a pessoa mais simples compra o mesmo arroz que a pessoa que tem um pouco mais de recurso. Então, uma tributação elevada de consumo também fomenta a desigualdade. E a reforma não resolve isso. A reforma, portanto, não resolve o problema fiscal do país. Muito bem, aí, falando de modo prático, o que a reforma faz? Ela basicamente, bem basicamente, transforma 5 em 3 tributos, que podem chegar a 4 em função de uma contribuição que já era permitida pelo texto constitucional e que continua a ser autorizada pela redação implementada com a emenda constitucional 132 de 2023. Então vamos lá. Atualmente, aquele que presta serviço, fisioterapeuta, médico, advogado, contador, ou arquiteto, aquele que faz tatuagem, aplica piercing, prestadores de serviços, recolhem imposto ao cofre do município. O que vem de mercadoria, que vem de açúcar, que vem de café, que vem de sapato, que vem de roupa, recolhe imposto ao Estado. Esses 2 tributos, ISS do município e ICMS do Estado, foram aglutinados e foram transformados em um imposto que incide sobre bens e serviços. Foram transformados no IBS. Então, percebam, a partir de agora, a partir do instante em que a reforma for efetivamente implementada, ela tem um período de transição que vai até 2033. Então, quando eu digo a partir de agora, ouçam efetivamente 2033. Então, em 2033, o advogado ele vai recolher um imposto ao cofre do Estado e também recolhe um ao cofre do município. Evidentemente, ele não vai fazer 2 guias. Ele faz uma guia só e recolhe a um comitê gestor, recolhe ao cofre da União e a União vai repartir isso entre estados e municípios. O que, e aí eu concordo com o Domingos, atinge aquilo que nós chamamos de pacto federativo, porque o tributo que era de competência do município, ele vai passar pelo cofre da União para depois chegar no cofre do município. Então, primeira premissa, ou primeiro pressuposto, o ICMS e o ISS se transformam no IBS, Imposto de Bens e Serviços. Tributos de competência da União. Atualmente nós temos 2 contribuições que incidem sobre o faturamento, PIS e COFINS. Então hoje o sujeito recolhe 2 guias. A partir da implementação da reforma, ele vai recolher uma guia só, a contribuição de bens e serviços. Então, de 4 tributos, ICMS e ISS, nós passamos a ter o IBS. E dos outros 2, contribuição que incide sobre faturamento, PIS, contribuição que incide sobre o faturamento, COFINS, passamos a ter a CBS. Então, de 4, nós passamos a ter 2. O imposto sobre produtos industrializados, e quando eu me refiro a produto industrializado, eu estou me referindo a um bem que foi aperfeiçoado para consumo ou a um bem que teve a sua natureza alterada. Então, aperfeiçoado para consumo, essa água,
se é um produto industrializado, porque ela foi aperfeiçoada para consumo, foi inserida aqui dentro dessa garrafa. Isso é um produto industrializado. Quem industrializou essa água, Serra da Prata, se submete à incidência do IPI. A partir de agora, quando eu digo a partir de agora, ouçam e pensem no período de transição, não haverá mais o imposto que incide sobre produtos industrializados, haverá aquilo que a gente chama de IS, Imposto sobre Produtos Supérfluos. Então, aquela que fabrica, por exemplo, uma bebida alcoólica, ou que fabrica um produto derivado do tabaco, ou quaisquer outros produtos supérfluos que assim sejam designados pela lei. Então, percebam, né, num primeiro instante, de 5 tributos, ICMS e o ISS, criamos o IBS. PIS, COFINS, criamos a CBS. E o IPI some, criando-se o Imposto sobre Produtos Supérfluos. Só que é legítimo ainda que haja a criação de uma contribuição a ser destinada aos estados, um tributo a ser destinado aos estados membros, São Paulo, Acre, Bahia, e que já existe hoje, e que serve com uma destinação específica para os mais diversos fins, como, por exemplo, erradicação da pobreza. Que contribuição é essa? Hoje, essa contribuição é um valor devido ao Estado, quando eu digo Estado, Estado-membro, São Paulo, Acre, Pará, o que quer que seja, em função de um benefício fiscal outorgado ao particular, e o particular faz a adesão ao benefício e se compromete a pagar um valor ao cofre do Estado. Então, é como se o Estado desse um benefício para aquele que planta café, ele não precisará recolher ICMS. Só que, em contrapartida, ele tem que recolher essa contribuição de 1,5%, 1,7%, 1,3%. Essa contribuição é um tributo que pode continuar a ser exigido como maneira de compensar os estados. E aí vejam, qual que é o tom da reforma? Simplificação. Então, nós tínhamos 5 tributos: ICMS, ISS, o IPI, PIS, COFINS. Aí, simplificar, vou diminuir os tributos. Eu passo a ter o IBS, eu passo a ter a CBS, IBS, Imposto de Bens e Serviços, CBS, Contribuição de Bens e Serviços, Imposto que incide sobre produtos supérfluos e essa contribuição devida aos estados. Então, nós estamos falando de um jogo que está 5-4. Que simplificação é essa? 5-4. Existe efetivamente simplificação? Me parece que a reforma, mesmo no tom de simplificar, ela não se materializa como idealizada pelo seu legislador original ou pelo seu idealizador original. O que me parece assim de bom na reforma, para nós não ficarmos aqui apenas criticando, é a transferência da incidência para o local de consumo. Porque hoje, percebam, em relação ao ICMS, que é o imposto que incide sobre circulação de mercadoria. Então, imaginemos uma indústria localizada ou uma distribuidora localizada aqui em Jaboticabal. E ela vende para um consumidor final localizado no Acre. O que esse vendedor precisa fazer? Ele recolhe uma alíquota, um percentual interestadual para São Paulo. Então, ele está vendendo para o Acre, ele vai recolher 7% do valor ao cofre do estado de São Paulo. Aí esse vendedor, se vender para a Natália, localizada lá em Rio Branco, consumidora final localizada em Rio Branco, esse vendedor aqui em Jaboticabal, ele tem que olhar para o estado do Acre, verificar qual que é a alíquota interna do estado do Acre para aquele mesmo produto, suponhamos que seja de 20%. Recolheu 7% para São Paulo, esse vendedor tem que olhar para o estado do Acre e recolher essa diferença de 7% para 20%. Isso é efetivamente bastante oneroso. Isso a reforma resolve, o tributo vai incidir só lá no consumo. É certo que os estados menores vão sofrer com isso.
porque a grande parte do consumo se concentra nos estados mais populosos, eles teoricamente serão favorecidos, mas aí a reforma cria mecanismos de compensação. Então, me parece que nesse ponto a reforma foi boa. Um outro detalhe que me parece também bastante razoável. Uma das premissas fiscais que se implementou no Brasil ao longo dos anos foi a possibilidade do tributo incidir por dentro do próprio tributo. O que isso significa? Você paga uma conta de energia. Então, você abre uma conta de energia, tem lá um valor de energia, R$100, mais 25 de ICMS. Então, qual que é o total da sua fatura? R$125. O valor entra no cofre da vendedora de energia, da CPFL, qual o valor que entra? R$125. 100 da energia e 25 do ICMS. Qual o valor que ela vai oferecer a incidência do ICMS? O 100 ou o 125? Ela vai oferecer o 125. Então, é o tributo incidindo dentro do próprio tributo. Isso a reforma também procurou afastar. E alguns outros pontos que me parecem, ou um dos pontos que me pareceu bastante razoável, mas que não atinge consumo. No Brasil, nós temos, e aí pensando no Estado, o imposto que incide sobre propriedade de veículo automotor. Imposto que incide sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA. Então, o sujeito tem um Celta, eu tenho lá um Celta, carro popular, eu tenho que todo ano recolher o IPVA. Veículo automotor. Professor João Vicente é proprietário de qual veículo automotor? Além de helicóptero, não é? O professor João Vicente, percebam, ele não se submetia à necessidade de pagar IPVA em função da propriedade do helicóptero. Então, olhem a distorção. Eu, todo ano, no mês de janeiro, recebi o meu carnezinho para pagar o IPVA do Celta. Professor João Vicente, proprietário de helicóptero, não sofria com a incidência de IPVA. O que faz a reforma? A reforma inclui dentro do texto constitucional a possibilidade de fazer incidir IPVA de aeronave, e o João Vicente terá que pagar pela segunda vez, porque também vai atingir embarcação. Então, aeronaves e embarcações vão se submeter à incidência do IPVA. No que me parece, a reforma nesse caso foi interessante, porque lembre, qual que é a minha premissa inicial? A tributação deve diminuir no consumo e atingir grandeza pessoal. No instante em que eu cobro IPVA de aeronave, eu estou criando um mecanismo de cobrar daquele que tem um poder aquisitivo mais significativo. E nesse caso, me parece, a reforma foi bastante razoável. Pensando nos municípios, e nos municípios, acho que a reforma ela pretendeu criar uma possibilidade, mas acho, talvez o Renato não concorde comigo, mas me parece que o legislador ele não foi muito claro. Por quê? O IPTU é um imposto que incide sobre propriedade urbana. E como que se faz a cobrança do IPTU? O município estabelece o valor do seu imóvel dentro da lei. O valor do imóvel do Domingos está hospedado na lei municipal. É certo que essa fixação do imóvel parte de uma fórmula. Eu tenho a fixação do valor do metro quadrado e, com base no valor do metro quadrado, eu multiplico pela área do terreno ou pela área construída do professor Domingos. Só que a lei municipal precisa estabelecer, é na lei que se estabelece o valor de metro quadrado. Então, imaginemos um valor de metro quadrado aqui na cidade de Jaboticabal, na rua Floriano Peixoto, por exemplo. O valor do metro quadrado está na lei, é R$500 o metro quadrado. O valor do metro quadrado está na lei, R$500 o metro quadrado. Um imóvel de 100 metros quadrados, R$500, esse imóvel terá o valor de, se eu não estiver muito enganado, R$50 mil. Percebam, o valor do metro quadrado está na lei. Os municípios sofrem, por quê? De tempos em tempos, o município precisa reformar a lei, precisa editar a lei de modo a colocar dentro da lei a realidade de mercado. Então, o seu imóvel não vale mais R$500 o metro quadrado, ele vale R$2.000 o metro quadrado.
Só que o município, na hora de encaminhar a propositura para a Câmara de Vereadores reavaliar o valor do metro quadrado, tem uma dificuldade. Por quê? Que é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é uma caixa de ressonância das vontades da população. Então, chega um projeto aqui para aumentar a base do IPTU e vai aumentar o valor do IPTU, a população vai pressionar a Câmara e a Câmara terá uma certa dificuldade de aprovar esse projeto. Muito bem. Então, vou dar o exemplo de Ribeirão, eu não conheço aqui o caso de Jaboticabal. A última vez que os valores dos imóveis foram alterados foi em 2012, então já se vão 12 anos. E aí imagine, um imóvel que valia em 2012 100, hoje ele vale 1.700, só que ele ainda continua lá na lei em 100, então o IPTU incide sobre 100. O que faz a reforma tributária, ou o que faz a emenda constitucional 132 de 2023? Estabelece que o município pode, por ato unilateral do Poder Executivo, por um decreto, atualizar, e aí a expressão é atualizar a base de cálculo do IPTU. E aí o que é atualizar? E me parece que isso terá que ser discutido no Poder Judiciário, isso terá que ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? O que é atualizar? Se nós pegarmos o histórico da lei tributária, o Código Tributário Nacional autoriza que o município faça correção de base de cálculo, isso é, aplicação do índice inflacionário por decreto, sem que o decreto possa inserir dentro da lei a realidade de mercado. Então, imaginemos um imóvel que tem uma realidade de mercado de 500, mas na lei está em 100. O município pode, por decreto, trazer essa realidade de mercado? E aí é a dúvida. A emenda constitucional autoriza que o município faça a atualização da base. Aí o verbo atualizar é sinônimo de majorar? É sinônimo de aumentar? Ou atualizar significa corrigir a base aplicando-se o índice inflacionário? Me parece que haverá necessidade do judiciário esclarecer o que significa atualizar, para autorizar o município a aumentar ou apenas corrigir por decreto. E o município ainda ele foi agraciado. Uma das maiores aberrações do texto constitucional no histórico desde 1988, respeitando as opiniões em sentido contrário, é a contribuição de iluminação pública. O que é a contribuição de iluminação pública? Ela foi inserida no texto constitucional pelo artigo 149A, emenda constitucional 37. Os municípios exigiam taxa de iluminação pública, taxa de iluminação pública. E aqui eu já vou encerrar minha participação. Taxa de iluminação pública. A taxa é um tributo que depende de contraprestação do Estado, ou um serviço público que seja específico e divisível, ou exercício regular do poder de polícia e fiscalização. Então, taxa é tributo que depende de contraprestação do Estado, serviço que seja específico e divisível, ou fiscalização. Os municípios exigiam taxa de iluminação pública com base numa eventual prestação de serviço que aos olhos do município se mostrava específico e divisível. E um serviço específico e divisível é aquele que eu consigo especificar os destinatários. Mas, para além disso, eu devo conseguir dividir com eles o custo da contraprestação em bloco, em unidade. Por exemplo, emissão de passaporte. É um serviço público? É. Eu consigo especificar o destinatário? Consigo. Imaginemos que a professora Luciana Bergo resolva, craque de futebol, também muito minha amiga, craque de futebol de Humaitá, uma grande esportista aqui de Jaboticabal, a professora Luciana Bergo resolva pedir a emissão de passaporte. Ao pedir a emissão de passaporte, é um serviço prestado em favor dela. Eu consigo especificar o usuário? Consigo, é a Luciana. Qual que é o custo para emitir o passaporte? R$300. Consigo dividir esse custo com ela, cobrando 100% dos 300 ou metade? Consigo. Então, eu posso cobrar a taxa. Agora, imaginemos limpeza de logradouro público. Limpeza de logradouro público. Então, hoje, o colaborador do município limpou a rua que está aqui em frente à Câmara Municipal. Isso custou ao município R$500. Todos nós aqui nos aproveitamos dessa limpeza? Sim.
Quanto que eu devo responder desses R$500? É possível estimar? Quanto que o Domingos deve responder desses R$500? O professor André Bottino, é possível? Não, não é possível, então não posso cobrar taxa. A iluminação pública da mesma maneira. Então, aqui em frente tem iluminação. Eu consigo especificar todas as pessoas que vão se utilizar da iluminação? Não. Então, não posso cobrar taxa. Muito bem, os municípios cobravam taxa de iluminação. O que faz o Supremo Tribunal Federal, tem até súmula vinculante número 41 a número 38, eu não vou me lembrar agora. Mas o Supremo Tribunal Federal diz que não pode ser remunerado por taxa o serviço de iluminação pública. E não pode mesmo. Aí o legislador constituinte tem uma ideia brilhante. Ora, se o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, eu, legislador constituinte derivado, vou resolver o problema. Vou criar outro tributo. E criou a contribuição de iluminação pública. Não é mais taxa, é uma contribuição. Contribuição é tributo que depende de fato praticado pelo particular, mas o resultado econômico tem uma destinação específica. Qual destinação? A ordem da iluminação. Então, você está ligado à rede pública de energia. Você ligou o interruptor da sua casa e a iluminação vem da rede pública. Você tem que pagar uma contribuição de iluminação pública. E ela é constitucional, o Supremo Tribunal Federal já declarou a sua constitucionalidade. Mas por que eu falei tudo isso? Porque a reforma tributária passou a permitir a contribuição de iluminação pública, que já existia, manteve, mas há também uma contribuição possível agora para expandir a rede de iluminação pública e uma contribuição possível para expandir a rede de segurança pública. Em que sentido? Vamos imaginar que o município queira monitorar com câmeras todas as ruas da cidade. É possível? É. E pode sustentar isso com a criação de contribuição. Então, não sei se o município aqui já implementou, mas pode, por exemplo, mandar uma lei para a Câmara esse ano. Se a Câmara aprovar, no ano que vem, contribuição. Fica a ideia, sem querer trazer tributo, mas até para nós conseguirmos pagar a Arena Ricardo Martins para o nosso Jaboticabal Atlético. Né? O município precisa arrecadar a contribuição que vai se destinar a expandir o sistema de segurança. Ano eleitoral é sempre complicado mandar projeto de criação de tributo, mas é possível que o município crie esse tributo. Aliás, falando em município, só para terminar, o município tem o direito de cobrar o imposto sobre serviço e uma das alterações que a reforma tributária implementou foi a retirada de as alíquotas. Teoricamente elas serão, se não uniformes, mas elas terão um referencial. E nós, advogados, nós profissionais liberais, os médicos, os contadores, os dentistas, os fisioterapeutas, têm o direito de recolher um valor fixo por ano. E esse valor fixo está hospedado em uma lei que vem desde 1968, é o Decreto 406 de 68, e com a reforma, esse nosso benefício não vai se sustentar mais, salvo se a legislação infraconstitucional, eu ainda não consegui, ao contrário do Domingos, ler as 320 folhas, salvo se a legislação infraconstitucional estabelecer esse benefício. Eu não vou me alongar mais, queria agradecer a paciência e a atenção de vocês e fico à disposição, agradecendo de novo pela acolhida da Faculdade de São Luís, sempre um privilégio voltar à cidade de Jaboticabal. Agora vamos abrir as perguntas. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Doutor, o senhor havia dito que a reforma ela não contemplou a questão, ou não favoreceu a questão da desigualdade na relação de consumo. O senhor saberia me dizer de que forma isso poderia ser resolvido? É difícil falar em resolução de um problema assim tão substancial. Mas vamos pensar primeiro na parte de percentual. A solução é simplória, é diminuir os tributos que incidem sobre consumo. Então, o ICMS, o IPI e as contribuições que incidem sobre
os produtos vendidos. Mas isso pensando, digamos, no lado do contribuinte, pensando no lado econômico. De outro lado, a gente também não pode esquecer que há um problema de arrecadação, né? Quando nós pensamos no sistema tributário, nós temos que pensar lá em Rousseau. Nós todos assinamos um contrato social e nós todos temos que, de alguma maneira, sustentar o Estado. Até num sistema capitalista, a tributação é uma maneira de gerar igualdade, porque a gente leva recurso ao Estado para o Estado fazer políticas públicas em favor daqueles que são menos favorecidos. Então, a gente tem que pensar também em diminuição de tributo de consumo, mas, de outro lado, como uma maneira de realocar ou de reembolsar ou reestabelecer os recursos que forem perdidos pela diminuição de tributo de consumo. E aí me parece a necessidade de, uma vez diminuídos os tributos de consumo, encontrar uma maneira de reestabelecer essa arrecadação. E aí essa maneira, me parece, incrementando os tributos de grandezas pessoais. Vou dar um exemplo que eu não também dei na minha exposição. No Brasil, nós temos um imposto que incide sobre herança. Não é uma exclusividade do Brasil. Os americanos, e não há dúvida nenhuma que os Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo, e basta dizer que a tributação de consumo é baixa exatamente para alimentar o consumo, também há um imposto que incide sobre herança. No Brasil, o imposto que incide sobre herança, ele alcança a alíquota máxima de 8%. São Paulo cobra 4%, por exemplo. Estados americanos cobram 40% de tributo sobre herança. Então, quando o sujeito faz uma fundação nos Estados Unidos, é bacana, né? Parece ser um altruísmo, mas também é uma maneira de evitar lá na frente o pagamento de tributação sobre herança. Então, eu dei um exemplo apenas para sustentar que, me parece, a reforma tributária efetiva seria aquela que diminuiria tributo de consumo, trazendo um percentual aplicado nos Estados Unidos, mas, de outro lado, é exemplo do que acontece no sistema americano, aumentando os tributos de grandezas pessoais. E esse exemplo do imposto sobre herança é sintomático. Há estados americanos que cobram 40% de imposto que incide sobre herança. Em contrapartida, a tributação sobre consumo, o Domingos pode me corrigir, é de 5%, 7%. Só complementar, Davi, que nós não falamos até pelo tempo, tem um mecanismo muito interessante que é o cashback. Não deu tempo da gente falar. A reforma tributária prevê, trouxe aqui o cashback. O que é o cashback? A população que está inscrita no CAD único do Ministério da Fazenda, que tem uma renda per capita, estou provando que eu li o texto, que tem uma renda per capita de até meio salário mínimo por per capita, vai ter direito ao cashback de 100% na aquisição quando ele comprar o botijão de gás, GLP, de 50% na taxa de água, de energia e etc., e de 20% nos demais itens. Então, o que é o cashback? Quando o cidadão que não tem condição financeira vai adquirir esses produtos, o Estado vai devolver para ele esse valor de tributação. Em que condições? Meio salário mínimo per capita por família e que estejam devidamente inscritos no CAD único com CPF. Esse é um mecanismo bastante interessante que tem na Bolívia, que tem no Canadá, não me lembro qual outro, tem outros países da América do Sul, na Argentina, Uruguai, tem um mecanismo bastante semelhante que funciona, aí sim como redução de pobreza. Mas ele entra em choque com as desonerações, né? Porque como você bem falou, o rico, quando ele compra um saco de arroz e paga R$10, tem um impacto de 0,01% menos 0,001% no salário do João. No nosso, por exemplo, tem um impacto de 35%. Então é bastante complicado. Essa é a diferença, né? João e Davi, eu não tenho uma pergunta, mesmo porque acho que eu me enquadro naquele percentual de pessoas que nada entende de tributário, sabe? Eu senti até um alento, assim, quando você disse isso no começo, que ninguém entende nada, né? É muito complexo, muito complicado, né? Eu quero mais deixar um agradecimento a vocês dois, a você pela palestra incrível que você deu hoje, a Davi também.
te parabenizar também. E, inclusive, pelo acontecimento da Semana Jurídica, que você teve uma contribuição bastante grande, junto da Joana. E dizer ao Davi que eu estava com saudade, já há bastante tempo a gente não nos encontrávamos, né? Mas, vez ou outra, eu te via na televisão, né? Você, tal qual o João Vicente, é bastante midiático. Né? Então, deu para a gente matar a saudade e você faz falta na faculdade. Só não faz tanta falta porque nós temos o João, que com muita maestria está cumprindo o papel de nosso professor de tributário e de mais disciplinas, né? Então, parabéns aos dois e obrigado pela participação. Foi muito importante para a gente. Faculdade de São Luís sempre de portas abertas, né? E então, que nós possamos nos vermos muito mais vezes. Obrigado aos dois. Aproveitar para agradecer também os dois professores, né? Excelente a colocação. A gente sabe que, vindo para cá e ouvindo a CBN, deve ter bastante alteração ainda, né? Porque, inclusive, o Lira não está querendo nem chamar o cara que fez para ser o relator, né? Então, a gente acredita que isso vai mudar bastante ainda, né, no próprio Congresso. E a gente espera, eu acho que alertar os alunos aqui, que às vezes eles ficam despercebidos. O professor acabou de falar do CAD único, né? Hoje o FIES vem vindo com 100% de bolsa para quem está no CAD único. Então, é super interessante, né? Então, se a pessoa está dentro daquela condição e ela deve fazer, né, o CAD único, fazer a inscrição lá no programa, é simples, ou na assistência social da cidade, ou no próprio site mesmo do Gov lá, porque tem outros benefícios também. Parece que o Enem agora, quem está no CAD único não paga a taxa do Enem, e o Enem o aluno deve fazer todos os anos, porque a nota dele ajuda na classificação de um ProUni, de um programa que o governo atual tem costume de oferecer, né? Não está ainda do jeito que a gente esperava, mas está aumentando. Tá? Agora, no meio do ano, tem uma outra, mais 50 mil bolsas de FIES aí para as instituições de ensino, quer dizer, deu a primeira. E o pessoal do CAD único tem preferência, entra com 100%, e o que a gente conhece do sistema que o atual governo usa, geralmente esses valores são perdoados se ele continuar no CAD único. É lógico que se ele sair e progredir, não, né? Aí ele vai pagar. Mas é uma tendência do governo de investir na educação. Não chegou ainda no ensino superior, tem esse programa Pé de Meia. Quer dizer, então, para o pessoal, eu acho que é fundamental. Porque, geralmente, o estudante ele vai enquadrar, né? Dificilmente ele não... Só se tiver alguém que trabalhe que ganhe muito mais para poder não permitir o enquadramento desse aluno, tá bom? Então, eu queria aproveitar para sugerir que os nossos alunos que tiverem condição de entrar no CAD único não deixem de participar, que é muito importante para as bolsas. Logo vem o ProUni, né? Mais FIES agora no meio do ano. No meio do ano a concorrência é menor, então a pessoa consegue pegar com maior facilidade. Isso é muito importante para rodar também a máquina do ensino superior. Tá ok? João, nossa carga tributária é muito alta, como outros países também são até mais, né? Entra um pouquinho também no que o Davi falou, a acepção das palavras e o sentido das palavras, né? Por que na Itália, por exemplo, o vinho de alta qualidade é tão barato e o nosso vinho é tão caro, e agora talvez fique mais por ser um supérfluo, né? O tal do imposto do pecado, né? Sobre algo assim, né? Será que uma acepção de vinho entendido lá fora como um produto alimentício, talvez? Não sei se estou falando besteira.
e aqui é uma simples bebida alcoólica. Então, um entendimento diferente do que é aquele produto, um entendimento diferente pode corrigir uma distorção como essa, por exemplo? Você acha que tem sentido isso? Vamos lá, já vou tentar responder a colocação do Ricardo e a sua. Primeiro, né, me desculpem a força da palavra, mas eu sou um fã da nossa Constituição de 1988, inclusive na parte tributária, e não vejo necessidade nenhuma de ter acontecido tudo isso daqui. Eu acho que a gente poderia resolver da forma que o Davi falou. Mas a força da palavra é no sentido que a nossa legislação infraconstitucional estuprou a nossa Constituição. A grande realidade é essa. Ela acabou com a nossa Constituição Federal em termos tributários, em termos trabalhistas, a gente viu ontem que é muito semelhante, e aí vai. Mas, enfim, com relação à sua pergunta, deve mudar muito, porque, inclusive, está no material, os lobbies agora que vão funcionar no Congresso são gigantescos. E já entrando na sua resposta, a gente tem Portugal, por exemplo, as bebidas elas são tributadas de forma diferente, porque o vinho para Portugal ela é uma bebida extremamente importante para a economia portuguesa. E você tem até uma diferença de tratamento com relação à graduação alcoólica. As bebidas que a gente chama de espirituosas, né, que tem um nome bonito, que são as bebidas destiladas, que vem da época dos alquimistas, que elas têm uma graduação mais forte, elas que evaporam, né, porque elas têm uma tributação maior, enquanto o vinho tem uma tributação menor em razão dessa necessidade econômica. E já tem no nosso projeto essa diferenciação. Qual que é a discussão que a gente vai ter, que já está tendo? Indústria de refrigerante, indústria de sucos, etc., que são bebidas adocicadas e que elas caem direto no imposto do pecado. E efetivamente, né, a gente tem a previsão em lei complementar, mas eu não tenho as alíquotas. As alíquotas estão sendo remetidas para a legislação ordinária. E a gente não sabe efetivamente como vai ficar, e é esse lobby que vai definir. Mas a pergunta é excelente, já é um tributarista. A quem vai sofrer muito com a reforma tributária é a Lu, né, que usa sapatos de marca, de perfumes, que também vão entrar nessa alíquota diferenciada. Né? Eu descobri que era uma marca por ela, chamada Loboltan, é sapato. Não sabia nem que existia. Ela estava com... A gente conhece os professores aqui, tem uma amizade, não pode deixar de ter amizade que vira essa bagunça. O André Botino foi meu advogado, né? Ontem o Marcelo falou que não entram em casas, né? Foi mentira, entraram na minha. O André teve a honra de assinar a petição para me defender, o André e o Nuti. Doutor Davi, o senhor comentou agora há pouco sobre o benefício dos inscritos no CadÚnico, no gás e na água. Só que o governo federal ele não fornece água. Normalmente essa água é fornecida pelo município, por empresas municipais e por autarquias estaduais. Como fica essa ingerência do governo federal nas empresas estatais? Na realidade não é uma ingerência, né? A gente tem a unificação desses tributos e esse cashback ele vai permitir que as pessoas que tenham menos condição venham a recuperar essa tributação. Então eu não vejo nesse sentido como uma ingerência. É uma possibilidade de redistribuição de riqueza nesse sentido. Porque a tributação vai ser unificada, né? Eu vou ter uma tributação mais concentrada nesse comitê gestor. Bom, então agradecemos ao Dr. Davi, ao Dr. João, pela brilhante palestra, nos enriquecer com o conhecimento, aos demais professores aqui presentes, excelentíssimo Dr. Carlos, Dr. Renato, Paulo Tosi, né, proprietário da empresa Agromix, que hoje veio prestigiar a palestra dos doutores. E, em nome da Faculdade de Educação São Luís, o Centro Acadêmico, da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Jabuticabal, gostaríamos de entregar aos palestrantes, né, o certificado de participação e também uma singela lembrança que a Joana trouxe.
Doutor Paulo, o senhor pode nos acompanhar, por favor? Agradecemos também a Joana Quinteiro, que é a presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de São Luís, e aos servidores da Câmara Municipal, que nos auxiliaram para a realização do evento que acabamos de realizar. Uma boa noite a todos. Ah, e tem o sorteio dos livros, desculpa. Número 10. Não está presente. Ah, tá. Não está presente, doutores. Cadê o nome? Ariadne. Camila Mota Siqueira. Agora sim, uma boa noite a todos. Muito obrigada.